Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar com o advogado Otto Arthur. Ele é pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET, pós-graduado em Gestão Tributária MBA pela USP-Exalc, especialista em Direito Empresarial, tem extensões universitárias em investigação empresarial, auditoria, contabilidade, economia, governança corporativa, compliance e direito digital. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, diretor jurídico do CIESP Noroeste Paulista, diretor jurídico adjunto da Fiesp, membro do Grupo de Estudos Tributários da Fiesp, presidente da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos da 63ª Subseção da OAB de Jales, São Paulo, e sócio da Borges Morais Advogados. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a Borges Morais Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Otto, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios, é uma alegria te receber aqui. Eu que te acompanho já há alguns bons meses, né? A gente está junto aí, você na minha vida há mais tempo, enfim, a gente vai falar disso, mas é um prazer ter você aqui como um representante do interior, né? Como você fala, que fala porta, carne, e é muito legal a gente trazer essa experiência aqui para o Papo de Sócios, porque eu sei que vai inspirar muita gente dos interiores também. Você que é um cara que está sempre antenado com os estudos, com a evolução do teu escritório, da tua carreira. Então, eu quero deixar a palavra com você para você dar as boas-vindas também e a gente começar. Lara, muito obrigado. Já consegui te falar ali em outros momentos o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje, né? Assim, é uma honra realmente poder conversar contigo, estar aqui nesse papo que eu tenho acompanhado todos os episódios, todos os grandes profissionais que passaram por aqui antes, né? Pessoas que eu admiro, né? Advogadas, advogados, de um quilate sem igual. E poder estar aqui hoje com você. Vou te confessar que não é um sonho, porque eu nunca nem sonhei, né? Poder estar aqui com alguém que me inspira há tanto tempo, né? Desde ali da abertura do escritório, em 2006, né? Nos áureos tempos de Consulex. Então, é uma alegria sem igual. E, né, mais recentemente, estando junto contigo no conselho, né? Estando junto nos cursos que sou fã de carteirinha, tento não perder nenhum, né? E que causaram uma grande revolução aqui na nossa advocacia. Então, mais uma vez, uma gratidão enorme pela honra. Imagina, a gente só chama aqueles que a gente confia e que a gente admira, né? Porque tem história para contar. E essas histórias é que são muito inspiradoras. Porque hoje você falou da fundação do escritório em 2006. Daqui pouquinhos anos você chega aí à marca de 20 anos de carreira, né? E às vezes as Pois pessoas é. vão olhar para você com um currículo que já tem uma trajetória interessante de estudos, principalmente no direito tributário, que é teu grande ponto central da tua carreira, acha que a coisa foi fácil, né, Otto? E que talvez você não tenha sido estagiário, você começou já como você é. Então, acho que é legal você voltar um pouquinho no tempo para me dizer assim, como é que foram tuas escolhas? Como é que foi escolher o direito? Como é que o direito tributário entrou na tua vida? Que influências você sofreu? Quais foram tuas escolhas, né, de estudos? Como é que foi isso? Pois é, né? Eu sou daqui realmente do interior, né? Hoje eu estou em São José do Rio Preto, mas eu nasci em Araçatuba, né? A capital do Boi Gordo. E fui para Jales, que é uma cidade que fica aqui no noroeste de São Paulo, já ali na finalzinho da primeira infância, e só saí para voltar para Araçatuba para cursar realmente direito, né? Na Toledo, de Araçatuba, que agora tem até um outro nome. E já na faculdade, assim, eu até te confesso, eu comecei o curso de direito não sabendo o que eu estava fazendo ali.
porque me falaram que seria muito legal ser juiz e que seria muito legal ser promotor. Ninguém me falou do quanto seria legal ser advogado, né? Então, eu já ali nos primeiros anos, acho que no segundo ano, eu fiz um estágio muito curto no escritório de advocacia e me encantei com a advocacia, né? Eu lembro de uma pessoa que nós atendemos que tinha um problema com a CDHU, né? Um problema de habitação, e foi muito legal ver o brilho nos olhos de gratidão do cliente, né? De ter rapidamente resolvido ali aquele problema. E aí, logo depois, né, trabalhando, estudando, fazendo estágio, eu consegui ser aprovado ali, fui fazer estágio na Justiça Federal. Na Justiça Federal, ninguém queria o setor chamado execuções fiscais. Não entendi por quê, né? Eu falei, acho que tributário é legal, eu ainda não vi, vou ver no quinto ano da faculdade, vamos lá, né? Estava no terceiro ano. E aí eu fui arrebatado pelo direito tributário. Aí, muito, né, com certeza por conta dos servidores da Justiça Federal, dos juízes, que eu tive também uma felicidade enorme de trabalhar, mas a minha chefe, à época, eu lembro que ela me dava uma liberdade, assim, que eu não imaginava. Ela me deixava realmente tocar processos ali no âmbito da Justiça Federal e dali, né, eu comecei a ver do nascimento ao encerramento da execução e conhecer uma infinidade de colegas advogados que já eram brilhantes advogados aqui no interior, né, que trabalhavam com direito tributário ali na época e me encantei, assim, falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Então foi muito legal. Aí, logo na sequência da faculdade, né, eu até o tema do TCC foi execução fiscal virtual, e hoje é fácil falar, né, de um processo eletrônico, mas nós estamos falando de 2004, que não existia nem a lei do processo eletrônico. E, e eu lembro que, à época, um dos meus examinadores foi o juiz federal da Vara Federal, que eu era estagiário, e ele até falou para mim, né, doutor Roberto, falou, olha, você precisa dar um jeito de transformar isso aqui no artigo científico, né? Não, você não pode guardar isso aqui tem que parar nas mãos de quem está conduzindo, inclusive, a tramitação ali das leis que dizem respeito ao processo eletrônico, porque já naquela época eu tinha também um outro pezinho na informática, né? Informática que entrou na minha vida ali com 14 anos, comecei a trabalhar como professor de informática particular, então eu uni assim duas paixões ali no meu TCC. E dali por diante, demorei um pouco para começar a advocacia, depois que eu saí, bati muita perna, né? Lembro de uma semana inteira que eu fiquei na capital de São Paulo, literalmente eu abri um buraco no sapato. Distribuí currículo naquele trecho da Avenida Paulista, né? Do Paraíso à Consolação, realmente eu fui do Paraíso, que eu estava do sonho, à Consolação, depois de não ter tido um único retorno dos mais de 200 currículos que eu distribuí em uma semana. Então, meu começo na advocacia, né, também foi como estagiário, né, no escritório de advocacia que tinha 3 unidades aqui no interior, mas não foi nem um pouco fácil, né? Foi já ali ainda com aquela nuvem de experiências da faculdade, da Justiça Federal, já querendo trabalhar, mas ao mesmo tempo vinculado a um escritório de advocacia que tinha ali sua governança, tinha ali suas regras, e que aí, ao contrário da Justiça Federal, limitava muito, né, a atuação, que a gente tinha que seguir ali os protocolos internos, e enfim, para só depois, então, ali em 2006, né, eu saí junto com outros 2 colegas do mesmo escritório, que também haviam saído em momentos distintos, a gente se reunir e falar um com o outro, olha, talvez faça sentido a gente montar um escritório para compartilhar despesas, né? Porque o começo de todo mundo é muito complicado. Ninguém tem tantos clientes assim, então talvez valha a pena, né? E aí você se Daí por descobre diante, empreendedor nesse momento, ou meio que no pois forte, é, né? aí eu me descubro como uma pessoa completamente desesperada, porque eu não sabia nada de gestão. Eu sequer tinha planejamento financeiro pessoal. Eu sequer tinha a menor experiência com a gestão de realmente de processos, né, de causas judiciais, porque saiu também dessa mesma época
um sócio do escritório, que era o gestor da área tributária que eu era vinculado, e, e ele que fazia ali toda essa gestão. E aí, aos poucos, eu fui pegando, né, um motor de trabalho mesmo, e fui fazendo a coisa acontecer. Aí, logo na sequência, uma das nossas sócias, né, ela saiu, ela falou, olha, gente, muito legal a advocacia, mas eu vou viver meu sonho, que é abrir uma loja de roupas, né? Perdemos uma colega na advocacia, ganhamos uma grande empresária, né? Que hoje está aí despontando realmente com grande sucesso naquilo que ela está atuando. Então, ficamos ali em dois no escritório, e aí conheci Laura Selle, né? Que naquela época falava, olha, gente, escritório de advocacia tem que ter administração, tem que ter gestão, tem que ter governança. E aquilo brilhava, assim, né? Parecia que eu tinha descoberto o mapa do tesouro. Só que era um mapa do tesouro que falava muita coisa e eu entendia quase nada, né? Eu não conseguia nem entender a profundidade de tudo aquele conteúdo que a gente tinha à disposição. Mas o tempo foi passando, fui acabando primeira pós em Direito Tributário, aí outros cursos livres, curso de extensão, eu parei de fazer a conta já tem alguns anos, né? Eu fiz muito curso nessa primeira década a década de advocacia. Em 2008, eu e o então sócio resolvemos formalizar essa sociedade, né? Eu falei, olha, os clientes demandam, a gente trabalha com direito tributário, e não faz sentido que hoje, na posição que nós estamos, aqui em Jales, nós somos hoje, rapidamente, em 2 anos de escritório, nós somos um dos principais escritórios da cidade, né, sem qualquer modéstia mesmo, nem falsa modéstia. A gente rapidamente se tornou ali uma dos escritórios de referências. E eu falei, olha, e a gente não faz a lição de casa, a gente não emite nota fiscal. Como que pode um negócio desse? Não tem cabimento. Então, a gente registrou a nossa sociedade em 2008 e daí por diante o escritório dá uma boa deslanchada, né? Vieram grandes clientes, abrimos uma unidade aqui em São José do Rio Preto, né, na época, e também incorporamos um serviço de consultoria tributária através de uma franquia, né, uma franqueadora de serviços, da qual eu fiquei responsável por muito tempo. E nessa época, né, com um pé na advocacia, um pé no empreendedorismo, então, aí que eu fui entender, relembrando aqueles primeiros artigos que eu tinha tido acesso lá da Consulex, aí que eu fui entender o que é realmente uma gestão legal, o que é uma gestão até mesmo empresarial. E aí, né, eu até brinco com algumas pessoas que me perguntam, oh, mas por que o direito tributário? Eu falei, olha, porque o direito tributário é uma ciência que ela exige daqueles que queiram trabalhar seriamente, ela exige um plano de estudo para o resto da vida. No direito tributário, você não pode ficar só refém daquilo que está no Código Tributário Nacional. Então, um bom tributarista é um bom constitucionalista, um bom administrativista, um bom civilista, né? Seja com os contratos empresariais, seja com até mesmo toda a estruturação societária. Um bom tributarista, ele é um bom gestor. Então, na minha formação, eu até acredito que num futuro próximo, bem próximo, eu vou percorrer os bancos acadêmicos novamente, buscando aí uma boa administração de empresas ou, eventualmente, até mesmo uma ciências contábeis ou técnico de contabilidade, porque são conhecimentos que não são apenas complementares, eles são hoje basilares para quem quer estar na posição que eu quero estar, né? Então, E me fala precisa, uma não tem coisa, jeito. esse início, então vocês começam já com o direito tributário sendo o único serviço que o escritório prestava logo no começo nessas escolhas, né? Ou fazia um pouco de tudo? Aparecia outras causas também no escritório, Otto? Como é que você Imagina, lidava? Lara, a gente tinha que trabalhar meio que INSS, porque o que acontece é assim, aqui na nossa região, nós estamos numa região do estado, que é uma região muito rica, uma região muito promissora. E ali, entre 2003, 2006, 2007,
Alguns colegas se equivocaram e começaram a vender falsas promessas. Então, o que tinha de gente vendendo fumaça aqui na região era um negócio pavoroso. Olha, vamos trabalhar com liminar, porque empresário, se você trabalhar com liminar, tem a ordem judicial, nunca vai ter problema. E aí vieram histórias com venda de decisões, com histórias com lastro em títulos da década de 20, de 30, pessoal com libras esterlinas, caco de esmeralda, títulos da dívida pública de sei lá qual país. Então, assim, era um mundo de fantasia que, quando a gente se mostrava querer fazer um trabalho ético, sério, os empresários falavam assim: olha, não quero saber de advogado, não quero saber de liminar. Pode parar com isso, porque eu já estou aqui muito bem assessorado pelo meu contador, passe amanhã. Ou nem passe, porque eu não vou receber. E a gente tinha conta para pagar. Então, o escritório começou a ter ali a incorporação de área trabalhista, área civilista, direito de família, poucas, mas algumas causas criminais. Então, foi um período muito difícil, né? Um começo que realmente, olhando para trás, né? Eu tinha como prolabore, sei lá, R$ 500 por mês, né? Hoje, se você pensar num prolabore de R$ 500 por mês, claro que a economia mudou, né? Seria equivalente a algo em torno aí de, sei lá, um prolabore de R$ 2.000, né? Para sobreviver, porque o escritório não podia pagar mais, né? Então, eu até olho assim, eu vejo que hoje muitas pessoas queiram empreender na advocacia e acreditem que imediatamente de largada, sair da faculdade, eu vou sair ganhando R$ 15.000, não é uma regra. Se demora para se conseguir um certo equilíbrio financeiro. E quando se consegue esse equilíbrio, ainda você tem que fazer toda uma revisão para saber se realmente aquele prolabore que você está estabelecendo, ele é compatível com o teu futuro, porque a fonte seca, né? E ela seca E numa a velocidade mais falta rápida do de que... é muito rápido, né? E a falta de É, percepção de que a advocacia precisa ser vista como um negócio vai além da gestão propriamente dita. É entender que muitas vezes eu percebo alguns advogados que vêm para o mercado com esse espírito que você falou: "Ó, já saio da faculdade, já vou achar que a advocacia vai gerar faturamento para mim naturalmente", e pensa no para mim, né? E esquece dos custos. Esquece que colocar um sim, escritório para funcionar, hoje talvez com algumas outras opções, hoje dá para ser um pouco mais virtual, mas dependendo da área, não tem condições de ser virtual. O cliente quer te ver, né? Ou você vê o sim, cliente, não é uma relação distanciada, mas existe toda uma cadeia de custos dentro da operação que você precisa considerar. Então, você pode até ter um honorário X, mas boa parte dele fica no escritório para pagar contas, né? Então, quando você sim. não faz essa gestão financeira no início, eu estava até ontem conversando com um advogado que falou: olha, eu estou saindo do escritório que eu estou há 13 anos, então vou abrir minha carreira solo, e eu percebi ele muito afoito, assim, de fazer várias coisas, várias áreas, e com aquele espírito de vai dar certo, tal. Falei: olha, primeiro ato um da tua mudança é ter um fundo de reserva para aguentar você, tua família e o teu escritório por pelo menos um ano. Então, vocês têm que sair com essa Realmente. preparação para acelerar, mas sabendo que você não vai passar por tanto perrengue, né? Então, não é assim tão imediato, né? E sentir isso na pele é uma coisa que é dolorosa, né? Mas ela ensina É, muito, né? foi uma grande faculdade, né? Na nossa faculdade de vida, né? Porque, em verdade, Lara, esse conhecimento, né, de saber realmente separar o que é o escritório de advocacia do que é o advogado, ele talvez em grandes centros ele seja muito perceptível, né? Porque os escritórios já começam ali uma estruturação como empresas mesmo. Aqui no interior já é mais difícil, né? Porque, primeiro, a gente não tem acesso a grandes modelos, né? Então, os colegas advogados que já estavam estabelecidos antes da gente,
eles até tinham uma generosidade de ensinar algumas coisas, mas ninguém contava como fazia a gestão por talvez temer, achar que, né, revelaria algum grande segredo ali, e até mesmo como se os próprios escritórios deles estivessem, assim, sabe, numa camada muito, né, superior. E não é a realidade. Então, claro, existiam, assim, colegas que já naquela época tinha ali seu faturamento de 6 dígitos, né, numa cidade de 50 mil habitantes. Mas eram situações muito específicas, assim, eram muito pontuais, né? Não era um faturamento recorrente, não era não era baseado num planejamento estratégico de sustentabilidade do negócio, com perenidade, né? É porque a gente viveu, né, ainda mais aqui nessa porção do interior, a gente viveu a era dos grandes nomes da advocacia. Então, olha, eu quero falar sobre questões criminais. Aqui em Rio Preto, a gente falaria de, eu não quero aqui ser injusto com nenhum colega, mas tem alguns nomes que são assim, os maiores expoentes, e aí as pessoas buscavam esses escritórios, mas quantos fulanos criminalistas existiam, né? Era só um. Lá em Jales, né, e esse eu posso falar porque, né, tenho grande admiração por bons exemplos que ele trouxe, que é o Dr. Laurindo Novaes Neto. O Dr. Laurindo era único, né, mas ele é da turma acho que aquelas famosas turmas da USP, né, ele é da turma de 50. A OAB dele era menos de 10, né, no estado de São Paulo. Então era, sei lá, a OAB 8 mil, 7 mil, era uma coisa assim. Hoje nós estamos falando em 500, OAB número 500 mil, né? Então, é uma realidade muito diferenciada. Mas a gente, olhando para dentro do escritório e aprendendo muito com o cliente, porque isso eu acho que foi um diferencial bem legal que a gente teve desde o início. A gente aprendeu muito de gestão com o cliente, porque o cliente exigia da gente, olha, você tem que me lançar nota fiscal, mas você tem que me colocar também aqui uma nota de honorários, explicando por que dessa nota fiscal. Senão, meu financeiro não vai te pagar. Então, nem essa organização mínima lá no começo a gente tinha, né? E aí a incorporação de tecnologia veio, né, nesse caminhar, exigências, né, com clientes, né, com grandes clientes também somaram, né, nesse aprendizado. Então, e aí a gente sempre se desafiava, né? Olha, tá aqui o problema, aprende rápido. Ah, qual que é o nosso prazo? Não, a gente não tem prazo. A gente vai separar um pedaço do dia agora para resolver esse problema agora. Uhum. Não tem depois. Não tem amanhã, porque pode ser que amanhã não chegue. E essa é uma variável, né? O tempo é uma variável que muitos colegas desprezam. Eles não entendem, por exemplo, que a vida é finita, né? Esse tempo que a gente está aqui agora, para mim, é de uma riqueza sem igual, né? Eu estou, como eu disse, muito feliz de estar aqui, investindo esse tempo e aprendendo por mais um dia contigo. Mas eu vejo assim, nós perdemos muito tempo no nosso escritório por falta de realmente planejamento estratégico, falta de organização, falta de controles, falta de ferramentas administrativas que hoje nós temos e que na época teriam feito total diferença. Uhum. E das coisas mais básicas, viu, Lara? Desde assim, da nossa forma de apresentação do escritório, do que o escritório faz, do que o escritório é bom, da forma que o escritório se coloca estrategicamente no negócio do cliente, né? Porque a gente entende que a advocacia ela não é mais um fim, né, em si mesmo, a gente tem que ser realmente esse meio, esse essa mola propulsora dos nossos clientes. A gente tem que estar junto com o cliente, né? Uma vez cliente, para sempre cliente. Mas não existe mais aquele pensamento no escritório de, ok, então eu vou atender a Lara, eu vou fazer a consulta dela, que é, sei lá, sobre imposto de renda, e acabou o trabalho. Não, nós precisamos pensar, olha, Lara, ok, hoje teu desafio é imposto de renda, mas e em 2030? Uhum. Como é que você vai chegar lá? Que você precisa da gente? Porque a gente tem aqui, ó, essa prática, essa outra, esse exemplo. A gente já viveu situações assim, assim, assim com clientes. Pode ser que faça sentido para você. E aí essa interlocução faz com que a gente tenha um índice, e tem um índice que eu gosto muito. Eu tenho uma fidelização de clientes aqui que é bem significativa, né? Eu tenho clientes hoje no escritório desde 2006.
desde quando a gente começou. Para mim, é um motivo assim de uma felicidade, um orgulho enorme, né? Porque E mostra essa coisa que, meio que de alguma o médico de família, né? Que uma coisa é você é, atuar pontualmente, mas não saber histórico, não entender em que momento a pessoa está vinculada, porque nunca é uma coisa só, né? Tem sempre um passado e tem sim, um futuro, né? Você fazer esse mergulho, né, no cliente, entender a realidade dele, sem sombra de dúvida, primeiro, faz com que você entenda como você pode ser útil para ele, já trazendo o que você já traz, já com tudo que você já traz, e descobrindo coisas novas, né? Porque é aí que a inteligência vai acontecendo. O negócio e a sim. tua inteligência fala, nossa, tem uma coisa aqui que a gente não faz, mas que pode desenvolver e que vai ser muito útil para esse cliente, né? Sim. E aí, Lara, aprendendo um pouco mais sobre gestão e sobre o negócio da advocacia em si, é, não é um movimento muito antigo, não. Talvez aí de 4 ou 5 anos para cá, o escritório se transformou no escritório de inteligência estratégica mesmo, né? De inteligência de negócios, de se mostrar dessa forma, como ferramenta de trabalho do cliente, mas que, além disso, né, olhar para o agora já pensando no depois, né? E quando a gente pensa em trabalhar dessa forma, a gente tem que agir dessa forma dentro de casa, porque senão a gente não tem como exteriorizar. A gente, hoje, até porque hoje em dia fica muito fácil do cliente perceber que ou você é realmente fidedigno, né, aquilo que você fala, ou você realmente é verdadeiro, ou você só está querendo vender uma fantasia, você está vendendo ali uma ilusão. E na estratégia, não tem jeito, o dia a dia separa realmente os adultos das crianças, né? Fica, não tem como, você pode até ser um excelente vendedor, mas você tem que ser também um excelente realizador. Ainda que você tenha na equipe quem faça, quem venda, né, que você tenha ali o teu planejamento, né, você tenha ali as ferramentas da sua equipe, não adianta. Os clientes hoje, com um Google muito simples, eles descortinam a situação, né? Então, a era do discurso fácil acabou já tem um tempo, mas poucos perceberam. De ordem prática, você fala que esses últimos 4, 5 anos estão sendo muito importantes para o próprio amadurecimento do escritório, né? Porque eu acho que todo e qualquer escritório passa por fases, né, Otto? Você tem uma fase inicial Sim. que ninguém tem experiência com aquilo, então você vai aprendendo a duras penas ali, acertando, errando, vivendo, tendo dor de cabeça, tendo decepções, tendo alegria, você vai ainda se descobrindo, quase que num processo de autoafirmação da própria carreira. E eu acho que isso precisa acontecer até para a coisa ela é mais forte quando a tua pele sente do que quando você lê um livro, quando você assiste um curso, tem uma diferença muito grande entre você se expor a tomar decisões, errar com elas, acertar com elas, enfim, desde precificação de honorários, quem nunca, né, fez uma precificação errada, viu que dava muito mais trabalho do que a gente imaginou, e aí você já tem o compromisso e fala, bom, vamos até o fim aqui, penando, mas assim, tendo aprendido que talvez a gente não viu coisas que poderia ter visto, né? Então, todo escritório ele passa por uma fase de maturação, e especialmente no teu caso que não herdou escritório, né? Vocês criaram um escritório do zero, porque é diferente a realidade de quando você já entra em algo que já existe, mesmo que você transforme, existe um período de maturação e, obviamente, que esse histórico te leva a algumas tomadas de decisão para frente, né? E talvez isso que você está querendo me trazer aqui, que esses últimos anos têm sido os momentos de falar assim, opa, peraí, a gente já tem maturidade suficiente para tomar e conhecimento suficiente para tomar algumas decisões e realmente ser aquilo que a gente quer ser, né? Que você teve assim que você pode contar para nós aqui de mudanças dentro do teu escritório nesses últimos anos e que fez toda a diferença? Você tem essa lista na tua cabeça? Ah, olha, eu tenho, acho que de uma forma até muito fácil de te trazer aqui, porque a primeira decisão importante que nós tivemos foi a decisão de realmente
estruturar o escritório de uma forma que fizesse não apenas um sentido, mas que a gente soubesse qual é o nosso propósito, para além de missão, né? Para além da onde a gente tem a visão, mas por que que a gente existe? Se a gente não existir, qual a falta que vai fazer nos nossos clientes? E aí, a resposta que a gente encontrou para essa pergunta, que eu sei que ela tem um alto cunho filosófico, mas ela foi de ordem muito prática, ela nos trouxe a clareza do que fazer, como agir e como nos colocar. Por quê? De um escritório que aceitava qualquer cliente, né, e aqui por qualquer não é pejorativamente não, era todo mundo que chegava e precisava de um advogado, a gente trabalhava e não soltava o cliente, a gente atuava em casa. Hoje, nós somos um escritório que trabalha com parcerias, com vários advogados. Nós temos uma equipe que hoje está reduzida, mas a gente trabalha com advogados parceiros em posições estratégicas. Então, nós fazemos aqui atuação em causas trabalhistas? De jeito nenhum. Mas nós temos uma pessoa de confiança para indicar. Criminal, de repente, grande parceiro que nós temos no Nordeste, se tiver algum assunto fundiário, imobiliário, regularização diária, uso capião, eu tenho uma pessoa que é um brilhante advogado que vai dar o suporte que o cliente precisa. Então, fez muito mais sentido a gente entender aquilo que a gente era muito bom e aí, dentro da que a gente era muito bom, conseguir responder ao nosso propósito para agregar esses serviços que são oferecidos pelos nossos parceiros dentro de um portfólio mínimo de atuação. Mas a gente hoje é um escritório que deixa de ser um escritório padronizado para ficar muito mais próximo de um conceito de escritório especializado. Então, hoje, nós podemos com tranquilidade falar que o nosso escritório ele é especializado, sim, em direito tributário. Dentro do direito tributário, nós atuamos com uma ainda maior amplitude nas questões relativas a tributos federais. Nos tributos federais, a gente tem maior expertise em defesas administrativas e judiciais, né? E aí também temos grande experiência com recuperação de tributos, planejamento tributário, e numa segunda perna, a governança corporativa, né? Então, atuando no nicho específico do agronegócio, né? Hoje, nossos clientes que são desde frigoríficos a fábricas de nutrição animal, graxarias, todo o ecossistema, digamos assim, do ramo de frigoríficos, a gente tem cliente aqui no escritório. E fábricas nascentes, né? Novos negócios trazendo a gente para dentro desse contexto, com planejamento estratégico. Então, antes até mesmo aqui do nosso encontro, me reuni com uma pessoa vinculada ao marketing dessas empresas que estão nascendo e que me perguntou, ó, tô pensando aqui no nome da empresa, qual que vai ser o nome? Então, assim, no passado, isso nunca aconteceria, porque para você definir o nome de uma empresa, vai da cabeça do dono. Mas a gente conseguiu mostrar para o cliente que se a gente pensar em equipe, mostrar que a advocacia ela pode se tornar estratégica, a gente conseguiu dar uma qualidade ainda maior para essa criação de algo que pode parecer simples, que é só a definição de um nome, de uma marca, mas não é, né? Então, isso foi algo que mudou muito aqui nos últimos anos, Lara. E óbvio, né? Não dá para desconsiderar que nos últimos anos o nosso investimento em educação, em educação corporativa, ele se intensificou assim de uma forma como nunca antes a gente tinha investido. Então, eu vou falar apenas dos últimos três, vai. Nos últimos 3 anos não teve um curso de Lara Selling que eu não participei, né? E que produz resultados também no dia a dia da equipe, porque o conhecimento, né, não tem como ficar represado comigo, né? A gente partilha, a gente vivencia esse conhecimento. E, e é interessante, né? Dentro desses anos, inclusive para a gente poder fazer esse posicionamento hoje de escritório, a gente saber até mesmo com quem a gente quer trabalhar. Eu não me orgulho nem um pouco, não fico nem um pouco feliz de ter que conversar com um cliente falando, olha, eu agradeço a confiança que você teve no meu trabalho, mas eu sinto muito. Dentro do nosso propósito e com os valores que nós temos,
nós não conseguimos exercer a advocacia que você está demandando. Então, eu sinto muito, mas eu preciso interromper o nosso contrato. Tivemos que fazer isso para a preservação não só das pessoas envolvidas na operação, mas do posicionamento do escritório como tal, E né? isso é de Porque o uma respeito é grandeza, uma né? palavra de ordem. Isso é de uma grandeza, porque assim, você falou de propósito, né? De identificação do propósito, que é filosófico, sim, e precisa ser para depois ser transformado em prática, porque ter um propósito definido acelera o resto, faz você gastar menos tempo com coisas que às vezes você fica girando em círculos ali e parece que você não está chegando em algum lugar, né? E o quanto que precisa de tempo para chegar ao propósito. Dificilmente você consegue ter um propósito claro no sexto ano, né, de formar, do curso de Direito. Sim, Você não tem, porque você precisa experimentar, você precisa viver várias coisas para você chegar nisso. Agora, quando você entende qual é o seu propósito, encontra mecanismos para não deixar teu cliente na mão. É muito franco com ele com relação a, olha, a gente sabe fazer isso. Não dá para hoje. Antes era talvez um pouco mais fácil, mas nem é tão fácil assim, porque cada matéria do direito é um universo completamente diferente. O criminal é uma coisa, o trabalhista é outra, a Justiça Federal funciona de outra maneira, e assim, são universos completamente diferentes. Quando você é franco primeiro com você mesmo, fala, olha, meu ponto forte é esse aqui, é isso aqui que eu aprendo rápido, que eu me interesso, que eu leio sem perceber que o tempo está passando. Então, isso faz parte dessa conexão filosófica com a matéria, né? Você faz fácil, porque você tem atributos ali que facilitam o processo, enquanto que outra pessoa, diante do mesmo direito tributário, vai descer quadrado, não vai conseguir, não conecta, é muito mais lento. Então, é preferível que a gente abrace aquilo que faz sentido para a nossa velocidade de aprendizagem também, porque você precisa dar a mesma velocidade de resposta para o cliente. Você não pode ficar demorando demais ali, deixa eu estudar. Não, eu tenho que ser rápido. Então, a definição do propósito acelera todos os outros processos. Eu acredito, Otto, muito em foco. Para mim, quando você descobre isso, quando você identifica o foco, propósito, enfim, dá o nome que for, você acelera o processo de crescimento do escritório. Por quê? Porque você vai ser realmente, dedicar realmente esse tempo escasso que a gente tem a ser muito intenso naqueles assuntos que são convergentes. É diferente de um escritório que de manhã atende um caso de família, aí logo à tarde tem uma questão trabalhista no começo da tarde, aí mais no final do dia tem uma questão tributária. Para o cérebro processar de forma profunda essas coisas, não é assim que funciona. Então, você está no direito de família, atenda 10.000 casos de direito de família que ninguém te bate nessa área. A mesma coisa com qualquer outra área, né? Então, fazer essa conexão daquilo que o escritório é, encontrar saídas, né? Então, peraí, mas o meu cliente está me demandando trabalhista, está me demandando outras áreas, que não é a minha praia, eu não tenho nem vontade, muitas vezes, de atuar nisso, e está tudo bem. O que é um canto da sereia que é contado na faculdade, que a gente pode atuar em todas as áreas. Na verdade, a gente aprende todas as áreas, porque você tem que ter o básico, mas não significa que eu vou poder atuar em todas as áreas com excelência, não, né? Querendo marcar um nome no mercado, não. Então, esse processo de falar assim, eu preciso pensar em dois caminhos. Primeiro, o que é o meu escritório. Segundo, como é que eu não deixo o meu cliente sem resposta? E aí entra todo esse conteúdo que você falou de quem são os grandes parceiros que a gente pode ter, quem que pensa parecido com a gente, porque querendo ou não, você vai entregar um cliente teu na mão de um parceiro, então o sim. parceiro também tem que comungar de valores parecidos, né? No trato do cliente, no trato das coisas ali, isso tem que ser muito... não estamos no mesmo escritório, mas a gente tem que ser da mesma tribo, né? Pelo menos.
Então, esse eu acho que é Sim. um processo acelerador, né? E descobrir isso realmente destrava as outras coisas, né? E Lara, isso é um ponto fundamental, mas como eu disse, não é uma atividade que caminha sozinha. Então, ok, a gente descobriu o nosso propósito, a gente estruturou o escritório, né? Tudo aquilo que dizia respeito a até mesmo a formatação do nosso quadro societário, as questões trabalhistas do escritório, a questão financeira do escritório, porque imagina, acabei de dizer, realmente eu não fico nem um pouco feliz, né, entre aspas, demitir um cliente, mas isso só foi possível porque a gente tem uma força financeira, a gente tem aqui uma estrutura financeira que permita, olha, nós vamos perder quanto em receita? Ninguém pensa hoje em perder receita. Né? É inimaginável no tempo atual você falar, eu não quero mais trabalhar com um cliente porque o cliente não me paga direito, ou o cliente, o ticket dele está muito baixo, mas mesmo assim eu tenho que trabalhar porque quanto mais melhor. Nós acreditamos que a nossa força ela está extremamente vinculada à força dessa ligação pessoal do cliente, né, com o cliente. E aí, a minha justificativa até mesmo para a sócia foi, olha, nós não vamos conseguir entregar o que você precisa a partir desse ponto em diante. Então, eu preciso ser honesto contigo, como eu sempre fui. Olha, até aqui nós conseguimos caminhar. Nós não estamos virando as costas, nós não vamos nunca mais falar, de repente no futuro a gente volte a negociar. Mas nesse ponto, nesse formato, não é mais possível. Né? Por que não é mais possível? Porque nós tivemos ali alguns valores desrespeitados. Né? E para quem de repente está nos ouvindo, advogados que acabaram de entrar, né, na advocacia, parece estranho você falar, olha, putz, Otto, mas a gente precisa vender serviço, né, precisa ser contratado pelo cliente, como assim você demite um cliente? De uma maneira muito simples, né? Eu posso responder, porque é um ganha-ganha, né? A advocacia ela tem que entender o tamanho do poder que ela tem. E eu vejo, por muitas vezes, muitos colegas, e olha, e colegas mais experientes até que eu, que não conseguiram entender o poder da advocacia, né? O poder do nosso conhecimento. A gente precisa do cliente? Claro que a gente precisa, porque senão a gente não concretiza o nosso sonho. Mas, por outro lado, o cliente precisa muito da gente, né? E não dá para também o advogado se colocar num patamar tal de torturar o cliente e fazer aquilo que ele bem entende e o cliente fica para nunca, né? Não é assim. Tem que existir um equilíbrio para que esse caminhar seja um caminhar direito, um caminhar tranquilo, um caminhar profícuo para os dois, né? O cliente para os advogados. Então, esse equilíbrio a gente conseguiu atingir, né, com clientes e agora muito mais recentemente, acho que talvez como já um próximo passo realmente da nossa estrutura, né? Tá chegando um cliente aqui no escritório que a gente nunca minimamente pensou em atuar, né? Não posso dizer, infelizmente, por força de cláusula de confidencialidade, nem quem é o cliente, muito menos que a gente vai fazer, mas é um cliente de faturamento bilionário, um cliente que é líder do setor que atua, um cliente internacional, um cliente que, poxa, procurou a gente para estratégia, procurou a gente para resolver um problema muito grave que eles têm, mas para que a gente ajude adicionando a todas as práticas que eles já possuem, a expertise que nós temos e a notoriedade que nós temos também aqui na nossa região. Então, isso foi ainda está bastante novo, né? E a gente está aí nesse começo de atribuição, mas é algo que a gente não previa, né? E que bom que aconteceu. Aconteceu também por quê? Porque talvez silenciosamente a gente se preparou para receber um cliente desse porte, né? Não foi algo provocado, né? Mas está acontecendo de uma forma bastante natural. Não, e é isso, né? A preparação ela tem que estar sendo feita cotidianamente, né? E não é um ato de sorte, né? Que eu acho que isso que a gente precisa entender, que a aproximação de um cliente para
que enxergou, então um cliente desse porte que enxergou que o escritório pode agregar valor, então eles, em tese, eles podem, em tese não, na realidade eles podem ter o escritório que eles quiserem, né? E se Sim, tratando de uma empresa forte como essa que você está citando. E de repente ele reconhecer em você que existe um valor agregado, etc., é fruto de decisões anteriores que foram tomadas, inclusive nesse autorrespeito de definir com clareza com quem que a gente quer trabalhar. E nem todo mundo tem que ser nosso cliente. Isso é uma coisa muito importante da gente perceber. Nem todo mundo sim, faz sentido em ser o seu cliente. Quando você entende isso e se posiciona dessa forma, você transmite um respeito pelo próprio cliente, que essa transparência também sim, é um fato a ser observado, né? Nossa, se eu quiser uma franqueza, né, uma transparência na relação, eu sei que lá eu consigo, não vai me vender uma historinha da carochinha para me ter como cliente, né? E isso gera mais valor ainda. Parece meio paradoxal, né? Quando eu estou aqui falando para o cliente sim, que eu não quero mais ele, mas ele está sabendo que eu sei impor os meus limites e por isso ele pode confiar em mim, inclusive, né? E aí abre com espaço certeza. para outros clientes, para outros desafios, outras descobertas, e isso é fantástico, né? Esse é um dos grandes poderes, realmente, como você disse, da advocacia. Nessas Vou até te idas, falar, desculpa só te interromper, vou imagina, até te falar que eu não sei se esse meu cliente ele vai assistir aqui o nosso papo de sócios. De alguma forma, eu acho que essa mensagem vai acabar chegando para ele, porque é tão interessante isso que acabou de falar, de saber com quem trabalhar, que eu tenho cliente, Lara. É assim, é divertido falar, mas eu tenho cliente que ele é ciumento. Ele falou, ó, você trabalha para mim, só que você não pode trabalhar para fulano, para ciclano e para Beltrano. é bem isso. Mas na estratégia dele faz sentido. Sabe por quê? Porque eu sei a realidade dele, e se eu souber a realidade dos outros, que são ou não concorrentes dele, é, eu vou ter informações que em algum momento ele vai me demandar. E ele sabe da minha postura ética de não misturar as coisas. Eu não posso dizer, tudo que eu sei de um cliente é daquele cliente. A gente não troca essa informação, né? Então, eu lembro no comecinho ele falou, ó, você vai trabalhar para mim, você não pode trabalhar para o fulano. Ele falou exatamente assim. Se ele ver aqui, ele vai começar a rir também, porque É isso é isso aí. interessante. E, a, e advogado ainda, muitos advogados ainda não entenderam isso. A gente trabalha, o que a gente entrega é o produto jurídico ali, o contrato, a petição, seja lá o que for. Mas a gente vem de confiança, a gente vem de segurança. É É. com isso que a gente trabalha. E isso não tem preço. E poder contar, né? Poder ter ser, vamos chamar assim, ser honrado com a confiança do cliente é algo muito caro, né? Então a gente não pode perder isso em hipótese alguma. Hoje se fala muito em experiência do cliente, né? Mas a maior experiência que um cliente pode ter num escritório de advocacia é poder exercitar a sua confiança. É poder falar assim, não, ali é o meu confessionário, ali eu posso falar tudo e eu vou ter na minha frente alguém que quer o melhor para mim através do seu conhecimento e vamos ajustar o que for possível dentro da lei, dentro do que das regras do jogo, né? Então, isso dá uma segurança muito grande, o cliente não está, né, à deriva aí, inseguro com relação às suas decisões, né? Quem atua para a empresa tem essa característica, né? Para pessoas físicas também, mas é que as empresas têm tanta coisa envolvida, uma mexida, como você falou, ser chamado pela equipe de marketing de um cliente para trocar uma ideia, para trocar informações a respeito de um nome que aparentemente não tem nada a ver com o jurídico, significa, olha, eu quero você desde o ato 1 dos projetos, que é para a gente pavimentar isso sem ter que ter problema depois, né? Isso é um grande entendimento por parte do cliente também. E eu não sei como é que é aí para o interior de São Paulo, mas eu venho de interior também, né? Também falando porta, carne, a gente é meio perto ali de Sorocaba. Sorocaba não, desculpa. Araçatuba, que é mais próximo lá do meu estado, que Isso. está por ali, nesse noroeste paulista ali. E
eu percebia que a maioria das empresas, por até uma falta de maturidade de lidar com o jurídico, só lembrava do advogado na hora que tivesse uma citação em cima da mesa. A hora que o problema já foi, já está num nível que não tem muito o que fazer, a não ser seguir judicialmente, né? E as empresas elas começaram a amadurecer também na importância de trazer o advogado para o início das coisas, né? E isso faz toda a diferença. Como é que é aí para o interior? As pessoas já começaram a perceber isso? Ou você sente que é mais para o teu cliente que você tem trabalhado nesse aspecto para envolver o jurídico desde lá do comecinho dos projetos? Como que funciona? Aqui, Lara, eu percebo a realidade, né? Fora de São José do Rio Preto, ainda é uma realidade muito iletrada, né? Uma realidade assim de um empresário que teve ali um grande sucesso em uma outra área e aí pensou no negócio e começou a trabalhar sem muito critério acadêmico. Então, ele não entende que o advogado ele pode se posicionar de uma forma preventiva no negócio dele e para ajudá-lo a não perder dinheiro, não perder tempo, né? Agora, aqui em São José do Rio Preto, uma cidade de já quase 500 mil de habitantes, já tem já um histórico industrial, um histórico comercial, e no setor de serviços muito forte, a gente já vê uma atuação já muito próxima dos grandes centros, mas ainda existe muitos empresários que só pensam em apagar fogueira e não em como capinar para que a fogueira não venha a ser acendida, né? A realidade atual, ainda bem que melhorou muito, né? Hoje nós temos, até por conta da vinda de profissionais de grandes centros para cá, a gente tem uma realidade empresarial aqui que ela está bem legal, assim. As empresas estão muito mais estruturadas. Mas, de novo, infelizmente, não se aí entra uma celeuma, né, da advocacia, que também diz respeito, como eu falei, diz respeito ao próprio respeito que alguns colegas têm para a profissão. Então, algumas empresas falam, ok, eu tenho um jurídico, mas elas querem pagar um salário mínimo para o jurídico, né? Ou pegar, e nada contra, que eu sei que já conheci jovens advogados com 3 meses de formação que colocavam colegas com experiência de décadas no bolso. Mas pensa-se em colegas com baixa experiência para economizar no salário, né, em detrimento de outros que poderiam dar um suporte melhor ali para a operação. Então, essa realidade, ela ainda é muito presente, muito por conta, e aí os meus colegas que me perdoem, mas muito por conta dos próprios advogados, que não se posicionam, que aceitam qualquer coisa nesse, nessa vontade de ganhar o seu dinheiro, de, enfim, de fazer alguma coisa, ou, claro, né, para aqueles que precisam realmente, que a gente sabe, a realidade econômica do Brasil não é aquela que a gente gostaria que fosse. Então, o mercado está aí para todo mundo. Só que a advocacia, ela tem um peso que o peso da advocacia nos negócios é muito maior do que a maciça maioria dos advogados entende, né? Desacreditam. Então, essa advocacia estratégica, essa advocacia preventiva, essa advocacia que sabe de tudo que acontece na vida do cliente, um cliente empresarial, né? É uma prática que a gente entende que é a mais acertada para a realidade atual e para onde a gente quer chegar como escritório de advocacia, né? Eu tenho um plano de carreira, como eu disse, que vai passar ali também para a incorporação de é, outras outros estudos, né, outros cursos que eu pretendo fazer em âmbito superior. Estou terminando, né, estou indo para a reta final de um MBA em gestão tributária na USP, na Exalc, que também me trouxe um número de informações muito legal, né? Já estou incorporando outras rotinas administrativas do escritório a partir também desse conhecimento e aplicando ainda mais nos clientes. Mas meu plano de carreira, assim, ele contempla uma advocacia até os meus 88 anos, 89 anos de idade, né? Vai ser totalmente diferente, mas Como deve eu ser, não né? pretendo Mas parar de trabalhar. não tem ex-advogado, né? Quem ama Não. mesmo a profissão, assim, os grandes advogados que eu conheci
sêniors, super sêniors, né, nos octogenários, que tem alguns clientes octogenários, estão em pleno vapor. Quando a saúde deixa, quando a pessoa está bem, está em pleno vapor. E vai transformando, óbvio, né? Eu queria puxar, você falou de um assunto do entender as empresas, ou as empresas entenderem a importância do advogado dentro do processo, né? Empresas com mais maturidade fazem isso, e você tem um viés também na tua formação de governança, que acaba sendo extremamente necessário para você fazer o teu próprio trabalho e levar para esse cliente, principalmente aqueles clientes que ainda estão na fase de evoluir, na fase de crescer, na fase de amadurecer a própria empresa, entender de governança. Você não precisa estar na bolsa para entender de governança, você não precisa estar na bolsa para colocar as práticas de governança na tua empresa, se ela for uma empresa de pequeno, médio porte, enfim, né? E nem precisa ser um escritório gigante para colocar algumas questões de governança dentro do escritório, né? Como é que você vê esse conteúdo afetando o teu cliente e o teu escritório? Onde que isso entra? Olha, a governança corporativa, né, é um nome bonito para uma prática muito antiga, né, que é fazer o dever de casa e separar muito bem as coisas, né? Você ter cada cada bloquinho ali no seu devido lugar. A gente trabalha com governança corporativa, mas não sabia que trabalhava desde o início da nossa operação, né, ajudando empresas familiares. E em empresas familiares, alguém pode falar assim: ah, Otto, muito fácil, né? Mais de 80% das empresas, mais de 90% das empresas do Brasil são empresas familiares, né? Existe ali um fundador, uma fundadora, e aí os filhos, o marido, a esposa está ali trabalhando, então todo mundo é empresa familiar. Mas quando a gente está aqui falando de empresa familiar, a gente está falando de perfis empresariais, de clientes que realmente já traziam no contexto das suas famílias negócios, alguns múltiplos negócios, outros apenas um negócio, e aí a gente acabou aprendendo e, e sabendo exatamente o que esse cliente pensa, o que ele quer, quais são os medos dele, quais são as preocupações dele. E isso nos levou a ter que procurar, né, conhecimento sobre a governança corporativa. Já, especialmente nos últimos 6 ou 7 anos, a gente tem tido uma atividade muito mais intensa aqui no escritório com a governança corporativa para ajudar as famílias a saber, em primeiro lugar, quem são eles, o que eles são como família e separar a família do negócio. Tem que ter uma clareza muito grande. Olha, é meu pai, mas é meu sócio. É meu pai, mas é meu chefe. É minha mãe, está ali na posição de diretora do departamento XPTO, mas eu sou o CEO da empresa, né? E no almoço de domingo, é claro que vai se tocar em algum assunto. Ah, poxa, você viu o cliente, você viu o funcionário, a situação que a gente precisa resolver, mas tem que se ter uma separação. E mais que isso, né? Clientes nos procuram para fazer planejamento sucessório. E aí hoje na internet, né, em Google, Instagram especialmente, tem muita gente que fala: não, olha, você resolve sua vida com hold, com uma, duas, três, cinco, 20. E a gente entende que governança corporativa não é abrir uma holding, né? Não é você ter toda uma estrutura, né, enorme, engessada, muito burocratizada, para você falar que aí sim você tem governança corporativa na empresa. Não, é muito mais simples, né? Existem boas práticas que aí a gente veicula, né, que a gente entende que realmente não tem apenas o nome de boas práticas, mas são realmente boas práticas, como aquelas que são sugeridas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, IBGC, ou até mesmo dentro de muito conhecimento que é disseminado pela Fundação Dom Cabral. Então, essas grandes escolas, né, de negócios, as grandes personalidades que tratam dessas áreas, né, nos trazem essas ferramentas a mais de atuação também dentro do escritório. Né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que tem conversado muito conosco sobre governança corporativa, e quando eu ouço os conteúdos, né, dela, da Lara Selling, especialmente no Instagram, né, nos artigos do LinkedIn,
isso vira até tema de debate dentro do escritório, porque e muitas das vezes a gente olha para a nossa estrutura e a gente aqui, por conta do nosso tamanho, a gente ainda não tem uma governança corporativa para que a gente possa departamentalizar algumas áreas do escritório e daqui a pouco ter até mesmo um CEO, né? Nós vamos chegar nesse ponto. Em qual velocidade? Honestamente, não sei. Eu não estou com nem um pouco de pressa, porque já tivemos um escritório com muitos advogados, estagiários, com um tamanho, e hoje eu entendo que o escritório ele precisa ser não uma boutique jurídica, mas ele tem que ser especializado, ele tem que ter um tamanho compatível com a realidade dos nossos clientes. Não adianta eu colocar 50 advogados aqui para trabalhar comigo e aí ter uma equipe comercial para sair atacando e pegando o cliente pelo laço, porque, em primeiro lugar, eu respeito quem faz, mas não é isso que eu acredito da advocacia. Não acredito que a advocacia necessite se colocar dessa forma. Ela pode sim ser uma empresa, ela pode sim ter elementos de governança corporativa sem apelação, Uhum. né? Sem passar por vários limites. E acho que esse é um assunto, Lara, que especialmente eu, né, na figura central que eu exerço no escritório, é um assunto que eu tenho dedicado muitas das minhas horas com estudo, muitas das minhas horas com atenção, até por conta de recentemente ter entrado, né, no IBGC, sou membro hoje do IBGC, já estou planejando fazer alguns cursos lá com eles também, porque é um plano de carreiras que é um caminho sem volta, né? Não tem agora possibilidade de recuarmos. E que, de uma certa forma, talvez não com esse nome, você já atua como conselheiro, né? Então, quanto mais Sim, conteúdo você tiver, quanto mais esse arcabouço de governança, do próprio direito, que aí você precisa ser mais amplo também para atuar como conselheiro, porque aí tudo vai girar ali, é quase que um caminho natural, né? Eu estou assistindo Succession. Não sei se você assistiu a série da HBO, que ainda não. conta exatamente a história de uma família empresária muito poderosa do ramo das mídias, enfim. E ali, eu ouvindo você falar assim, olha, tem que ter uma separação do que é a família e do que é a empresa. E eu até acrescentaria, né, o Bernhard F., eu acho que tem um livro que fala exatamente das empresas familiares, do tripé, né? A família é o amor, é o respeito, a hierarquia familiar ali, o núcleo familiar de confiança. A empresa é o negócio, onde eu tenho sócios e pode até ter pessoas da mesma empresa, e você tem o patrimônio, que é da família e da própria empresa, que gera isso, né? Então você tem que ter esse equilíbrio de tratamento dessas três questões, né, de onde quer chegar e tal. E no Succession é uma verdadeira bagunça as três coisas, porque o pai não é visto como pai dentro do almoço da família, é visto como aquele lobo, aquele tigre do negócio que vai usar os filhos para botar no negócio e fazer a coisa acontecer, e o patrimônio está todo misturado ali. Enfim, esse é um tema realmente que é muito instigante, né? Você entrar numa história de uma família, de um pai genial, que às vezes não tinha nem a quarta série, né? Muito comum a gente ver isso no Brasil, pessoas geniais que iniciaram seus negócios com muita coragem em ambientes muito difíceis, mas que a genialidade deles, a capacidade comercial, o jeito de vender, o jeito de criar, trouxe até o dia de hoje toda uma estrutura que cresceu, e aí você tem filhos que entram dentro dessa roda, e aí envolve toda a questão de como o pai tratou o filho na infância, como que lidou com proteção, e aí hoje querer que um filho assuma, né, uma posição de sucessor, sem o devido preparo, né? É muito curioso o que aconteceu com a Gerdau, não sei se você acompanha alguns cases, né? Mas a Gerdau é uma empresa familiar, Sim. cresceu demais. Agora, eles souberam fazer um processo de sucessão muito bem feito dentro da própria família, mas o filho que sucedeu não foi só assim, você vai chegar lá porque você é meu filho. Você tem uma jornada para fazer. Então, participar desse processo, né,
é muito instigante para quem está no ambiente empresarial, está no ambiente de ajudar essa empresa a seguir a perenidade, e, de uma certa forma, é isso que a gente acaba fazendo dentro do próprio escritório. Escritórios que são formados de formas aleatórias ali no começo, com sócios que eram colegas, aí de repente a gente vê que não era isso, a gente quer outra coisa, a gente vai evoluindo, vai escolhendo outras pessoas, vai incluindo outras pessoas, e se você pensa num ato só, olha, então esse escritório tem que me gerar resultado enquanto eu estiver aqui presente, e depois que se dane, que feche, que é uma postura. E quando você pensa que esse escritório pode gerar frutos lá na frente e pode ter outras pessoas que vão conduzi-lo, levando esse legado, né, levando esse propósito para frente, muda um pouco a tomada de decisões no hoje, né? Naquilo que a gente faz, o Sim. que a gente acredita, que clientes a gente quer, que clientes a gente não quer, que áreas do direito vão ser atendidas por parceiros, que áreas a gente vai se dedicar e fazer disso realmente o melhor que a gente puder, e assim a gente vai tocando, né? Então, assim, é muito legal misturar esses assuntos todos, porque o escritório ganha muito com isso também, né? Enfim. Não, e a nossa experiência aqui, Lara, com a governança, assim, realmente é o tripé, né? Acho que o professor John Davis, que trouxe, né, família, propriedade e gestão. E aí você tem que olhar na confluência dessas três esferas de poder, né? Olha, quem é da família que está na gestão, mas não é dono, ou quem é dono, mas não está na gestão e está ou não está na família, e quem está no círculo ali. É da família, tem a sociedade no nome e ao mesmo tempo está na gestão, né? Exercendo algum papel. Mas essa separação realmente ela é aqui na nossa região, ela é muito difícil. E a partir dessas demandas dos clientes é que a gente trouxe esse conhecimento para dentro de casa, né? Porque também é uma paixão, assim, né? A gente trabalhar sabendo e conhecendo gente, conhecendo histórias diferentes, né? Conhecendo, por exemplo, uma disputa entre irmãos que tudo se iniciou porque ela ganhou lá na infância a boneca que ela queria e ele não ganhou a bola de capotão que ele queria, né? E se você parar para pensar, fala assim, gente, mas é tão simples, não é uma boneca, é uma bola. Não, não é. Não é, a gente não tem ideia do tamanho da dor, né, que essa alma carrega por conta de uma boneca, por conta de uma bola. E isso, quando você coloca no contexto empresarial, e você vai pensando e trabalhando para saber, mas peraí, quando é que esse conflito iniciou? Foi lá, e Com começou de uma certeza. forma que passou despercebida. E não se pode nem torturar ou falar, olha, pai, mãe, vocês erraram porque vocês não deram a bola de capotão. Culpa de Não, quem? Não é isso. é. Mas dá para assim, para. Sabe aquela história? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo? Mas a gente pode começar agora, então vamos começar agora, porque a gente não vai ter um fim. Se você quer ter essa perenidade para a sua empresa, para as famílias dos seus filhos, para as famílias dos filhos dos seus filhos, né? Porque é muito raro você encontrar corporações que chegam aí em terceira geração, quarta geração. Meu escritório de advocacia, eu não sei ainda se ele vai ter uma segunda, terceira, quarta geração, mas eu ficaria muito feliz, né, se tivesse, porque mostraria que a gente, de alguma forma, acertou, né, de alguma forma, a gente conseguiu ajudar e cumprir os nossos propósitos, né? Então, te Incrível, disse é agora há isso. pouco, eu chego facilmente com os 90 anos. Eu não vou embora dessa terra antes dos 90 anos. E pelo menos aí, no mínimo até os 88, ou até os 90, quem sabe, estarei aqui, ó. Acho que até com essa mesma mesa, porque é uma mesa que ela não envelhece. Então, É isso aí. estaremos aqui. Nossa, muito bom falar disso com você. Te agradeço sempre a confiança, você está sempre junto, né? A gente no conselho, e é tão importante a integração dos conselheiros, né? Quem não sabe, conselho é um grupo que a gente tem de escritórios, de advogados que estão ali buscando a mesma coisa, que é o aprimoramento. E assim, é sempre muito bom contar com você, viu, Otto? Eu fico muito feliz, agradeço pelo teu tempo, por você estar sempre disponível. E queria que você desse aí o último recado para aquelas pessoas que estão começando. O que você diria para o Otto recém-formado? Olha, eu diria para o Otto recém-formado, em primeiro lugar,
Você descobriu uma Lara Sele na sua vida, gruda nela, né? Você não deixa para quando der, você se programa e faça acontecer, que é tudo aquilo que eu não fiz. Lá em 2007, que eu acho que eu entrei em contato com a Selen Bertozzi, eu me deparei com uma situação de que, não, então, é uma realidade, contratar a consultoria deles é uma realidade muito distante. E hoje eu percebo o tamanho do prejuízo que eu tive por essa falta de investimento, o quanto teria me trazido de outras experiências, talvez mais enriquecedoras, né, do que as que eu tive. Eu poderia ter evitado muita coisa, mas passou. Então, o que eu posso dizer hoje é o seguinte: vale a pena para quem está iniciando na advocacia pegar assim todo esse conteúdo que a gente não aprende na faculdade, que já, né, algo que a gente sabe, não precisamos ficar aqui gastando muito tempo falando, mas vale a pena trabalhar e pensar no teu sonho na advocacia com todas as informações, essas ferramentas de gestão que estão desde os livros, né? A Lara é uma das maiores autoras, né, sobre isso, mas não ficar também apenas só na gestão jurídica, mas sim na gestão de uma empresa, na gestão de RH, na gestão, enfim, de processos. Outro dia eu fiz um curso, outro dia tem um tempinho já, fiz um curso com um amigo que é programador. Aí ele me falou assim, ó, mas o que você quer aprender junto comigo? Eu falei, ó, eu quero aprender sobre Scrum, para gerenciamento de projeto. Para minha carreira faz todo sentido. Ele, não, mas numa sala só tinha programadores e eu lá advogado, né? Então, assim, quem está entrando na advocacia tem que ser curioso, tem que, sabe, não pode ter preguiça de estudar e tem que se valer das melhores ferramentas que forem possíveis, né? E, Lara, eu, pessoalmente, eu te agradeço muito. Eu acho que se você não existisse, a gente teria que te inventar, porque fazendo esse corte histórico, depois de ter colocado em prática a advocacia organizada, que foi o primeiro curso que eu fiz contigo, e aí todos os demais que vieram seguindo, houve uma revolução no meu escritório, né? Da qual eu já começo, já pelo menos há um ano e alguma coisa, a colher frutos dessa revolução e que eu nem percebi, porque foi muito natural, foi uma transição natural, mas agora uma solidificação que é um caminho realmente sem volta. Então, eu aqui publicamente, né, quero mostrar o quanto eu sou grato, né, a você. Sou grato por, inclusive, poder estar hoje no conselho. Conselho, em resumo, para quem não tem ideia do que se trata, o conselho é aquele grupo de colegas, de sócios que você precisa, mas que o teu escritório não tem. Eu garanto isso para vocês. Nenhum escritório tem a força que a gente tem enquanto conselho. Até porque dentro do conselho existe uma liderança, né, que dá todo o suporte mais que generoso possível para a gente poder não apenas trazer opiniões, não apenas trazer experiências, mas compartilhar conhecimento que faz uma diferença enorme no dia a dia de cada um dos escritórios, não importa o tamanho. Eu tenho certeza que até se a gente tiver ali no conselho, não sei se de repente daqui a algum tempo você vai ter grupo 1, grupo 2, grupo 3 de conselheiros, mas se a gente tivesse no conselho alguém das grandes bancas, dos faturamentos milionários, eles dariam o mesmo depoimento que eu estou dando aqui. Faz muita diferença ter essa equipe, ter esse suporte que você nos traz. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar Não, e aqui, assim, por detalhe, né? poder viver junto contigo. Um parênteses aqui, agora com o nosso painel de controle, né, Otto? Então, assim, pegando o painel de controle, teu conhecimento de tecnologia, etc., que você é fuçador e manja muito, a gente só vai evoluindo, né? Não tem saída, né? Não tem saída. Esse painel de controle que você organizou, Lara, você está entregando gratuitamente para alguns alunos que estão fazendo os cursos aí, entregou ali para a gente do conselho. A generosidade que você tem em fazer isso é um negócio surreal, porque facilmente ele poderia ser comprado por algumas milhares de reais, do A quanto gente ele chega lá. deixa a gestão visual facilitada. É isso aí. É isso, querido. Estamos juntos. Sucesso para você. Continua na sua trilha, porque o teu semblante de estar no lugar certo, fazendo o que você gosta, atuando para os teus clientes, ele transmite para a gente que é alguém que sabe o que está fazendo, e isso é um diferencial absurdo para toda e qualquer decisão que você venha tomar.
Então, eu desejo muito sucesso e que a gente continue e permaneça juntos aí, né? Com o conselho, fora do conselho, se ajudando, porque esse que é o objetivo de tudo, né? Conta sempre comigo, tenha certeza disso. Não, minha gratidão é eterna por você e que você quiser precisar, só chamar, É isso a aí. qualquer hora. Um grande abraço e a gente vai se ver na reunião do conselho, sem sombra de dúvida. Com certeza. Até amanhã, graças a Deus. É isso aí. Um beijo. Conversa muito boa com o Otto, e o ponto que eu queria destacar aqui da nossa conversa é o quanto que a advocacia dele se transforma ou começa a se transformar realmente quando o propósito é identificado, né? Propósito que não nasce do nada, propósito que é a somatória de uma série de questões que o escritório vivenciou ao longo da sua trajetória, mas que a partir do momento que isso é definido, é um ponto sem volta. E ele está conseguindo e vai conseguir cada vez mais fazer isso, ficar cada vez mais forte dentro da estrutura. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença dele, agradecer a sua presença aqui e te dizer para você se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube, e já convida um colega, uma colega para ouvir e assistir também. É sempre muito bom a gente poder trocar esse tipo de informação e fazer com que a advocacia evolua dentro daquilo que é o mais importante, que é assistir a história dos outros, né? Os cases de sucesso e de vida e de carreira de outros profissionais. Não se esqueça, então, de se inscrever e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser trazer seus comentários, falando das suas impressões sobre sociedade, sobre o nosso episódio, sobre a vida de sócios, nós vamos ficar muito felizes em te ouvir. Eu te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e do nosso convidado Otto Arthur, no LinkedIn e no Instagram. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas. Um grande abraço e até lá!